Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversa e troca de ideias através de entrevistas com os nossos convidados. Hoje, a nossa convidada é muito especial. É a escritora Marta Medeiros. Marta Medeiros é escritora e colunista dos jornais O Globo e Zero Hora. Tem 31 livros publicados, entre poemas, crônicas e ficção. Seus títulos mais conhecidos são Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada, Fora de Mim e Um Lugar na Janela. Todos adaptados para o teatro. Marta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cida. Eu agradeço o convite, um prazer conversar com a Universidade, com a Rádio Universidade de Santa Maria. Estou devendo, inclusive, uma visita presencial à cidade, para fazer uma sessão de autógrafos. Espero que esse ano eu consiga aparecer por aí. Mas, por enquanto, vamos de rádio. Sim. Marta, nós temos uma pergunta que ela dá título ao nosso programa, que é: Marta, o que te move? Olha, Cida, a vida me move, a vida como um todo me move. Eu sou uma apaixonada pela vida, eu sou uma apaixonada pelo movimento. Eu tenho até uma frase que eu digo, a vida premia quem está em movimento. Então, assim, o que me move, para não te deixar com uma resposta tão abstrata, o meu trabalho, as minhas filhas, os meus desejos, os desejos que eu tenho de deixar esse mundo um pouquinho melhor do que eu encontrei. Eu sempre acho que todo ser humano tem essa obrigação, sabe? De sair dessa vida deixando o mundo melhor do que encontrou. Então, eu acho que todos nós temos uma maneira de contribuir, seja através do nosso comportamento, seja através das nossas ideias, seja não atrapalhando, que já é um grande feito, não atrapalhar os outros. Então, assim, o que me move é isso, é deixar alguma contribuição. E eu faço isso através dos meus valores e através das minhas ideias. Quem é a Marta? Olha, às vezes as pessoas, quando não conhecem alguém ou conhecem só publicamente, só de ouvir falar, assim, à distância, pode achar que uma escritora tem uma vida muito exótica, muito diferente das outras. Mas eu sou uma mulher muito simples, com hábitos muito simples. Eu sou uma garota que nasceu em Porto Alegre, uma criança que nasceu em Porto Alegre, uma família tradicional. Durante muito tempo eu fui publicitária, nem sonhava em ser escritora. Quer dizer, mentira, sonhava, mas achava que nunca ia realizar, que ia ser uma coisa muito utópica. Então, eu fui publicitária em muitos anos, mas não adianta, o nosso destino acaba nos alcançando. Eu sempre gostei muito de escrever, daí deixei de ser redatora publicitária para ser uma colunista de jornal e, ao mesmo tempo, poeta, e depois fui para a ficção. Mas, em termos gerais, eu sou a mãe de 2 filhas, eu sou a namorada do Pedro, eu sou uma mulher que vou muito ao supermercado, o tempo inteiro estou lá fazendo compras para casa. Eu sou uma dona de casa, antes de tudo, eu sou uma dona de casa, trabalho em casa, mas tenho esse privilégio de ter uma coluna no jornal, toda semana, tanto no Globo, do Rio de Janeiro, que acaba sendo distribuído para o país inteiro, e também aqui na Zero Hora, que é onde eu comecei, em Porto Alegre. Então, isso me dá
o raro privilégio de estar em contato com milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, manter a minha privacidade, né, a minha vida pessoal dentro de casa. Então, na verdade, sou isso. Eu sou uma pessoa comum que tem uma profissão ligeiramente incomum. Tá, no início do teu livro, Divã, até quero dizer que eu acho assim, ó, fantástico, fantástico. Já li o livro, acho que umas 2 vezes, o filme nem sei quantas vezes assisti, porque eu acho fantástico. E eu gosto muito porque ele, apesar dele contar a história de uma mulher, né, de meia idade, eu li o livro, eu não tinha 30 anos. E eu me identifiquei tanto com a Mercedes, então, assim, eu acho fantástico. Legal. No início desse livro, a protagonista Mercedes, em sua primeira sessão de terapia, diz: sou eu que começo? Não sei bem o que dizer sobre mim. Não me sinto uma mulher como as outras. Por exemplo, odeio falar sobre crianças, empregadas, liquidações. Tenho vontade de cometer a araquiri quando me convidam para um chá de fraldas e me sinto esquisita a beça usando lencinho amarrado no pescoço. Mas segui todos os mandamentos de uma boa menina. Brinquei de boneca, tive medo de escuro e fiquei nervosa com o primeiro beijo. Quem me vê caminhando na rua de salto alto e delineador, jura que sou tão feminina quanto as outras. Ninguém desconfia do meu hermafroditismo cerebral. Adoro massas cinzentas, detesto cor-de-rosa, penso como um homem, mas sinto como uma mulher. Não me considero vítima de nada. Sou autoritária, teimosa e um verdadeiro desastre na cozinha. Peça para eu arrumar uma cama e estrague meu dia. Vida doméstica é para os gatos. O que a Mercedes tem em comum contigo? Que tu acabas de dizer que tem uma questão que tu é dona de casa e a Mercedes não é dona de casa. Olha só, Maria Aparecida, tudo. Eu tinha me esquecido desse início do livro. Eu gosto muito do Divã também. E quando eu escrevi, eu tinha cerca de 40 anos, eu estava realmente bem na meia-idade. E agora tu fez a minha descrição, assim, é exatamente como eu me sinto até hoje. Claro que na literatura a gente carrega as tintas um pouquinho, exagera. Por exemplo, peça para eu fazer uma cama e estrague meu dia. Claro que não é assim, eu faço cama em 2 segundos, está tudo certo, não vai estragar meu dia de jeito nenhum. Mas a ideia geral, né, de que a vida doméstica não é exatamente alguma coisa que me sacie, realmente não é, sabe? A gente faz porque tem que fazer, né? Tem uma casa para administrar, tem uma família para administrar, mas a minha cabeça está dentro de um aeroporto, embarcando para destinos maravilhosos. Eu amo viajar. Essa coisa que ela diz, né, a Mercedes, de eu penso como um homem e sinto como mulher. Sabe que eu acho que isso tem muito a ver comigo? E às vezes as pessoas me perguntam assim, qual é o teu segredo? Por que as pessoas gostam tanto do que tu escreve? Por exemplo, tu disse, né, que tu tinha 30 anos, nem 30 anos quando leu o Divã. E é incrível, porque parece que é um livro para mulheres, no entanto, os homens se identificaram muito, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Eu acho que isso tem a ver com o fato de eu ter, entre aspas, esse hermafroditismo cerebral que ela fala, assim, porque eu não me sinto, eu me sinto mais completa no meu jeito de pensar. Eu não penso só com uma única visão, eu sempre procuro amplificar minha visão do mundo, e essa amplificação envolve também um olhar masculino. Por que não? Então, assim, e eu acho que nas crônicas isso acontece muito também. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo uma sessão de autógrafos e uma senhora foi na sessão de autógrafos e disse: eu vim aqui a pedido do meu marido, porque ele tem certeza que tu é um homem e não uma mulher, pelo jeito que tu escreve, as coisas que tu diz. E eu achei isso muito engraçado, né? Da pessoa me ler e achar que eu pudesse ser um homem. E isso não me ofende de forma alguma, sabe? Isso só me deixa mais feliz de saber que eu posso ter várias vozes e não uma voz única. Então, eu acho que o Divã, de certa maneira, aliás, ele tem muitas outras coisas que a gente poderia falar desse livro que eu acho interessante,
mas esse aspecto especial acho muito bacana, sabe? Da gente não precisar ser porta-voz de um único olhar, mas dar voz a vários pontos de vista. Sim, e a mulher aprende, principalmente assim, ó, da nossa geração, aprendeu que a mulher tinha que gostar. Eu, pelo menos, eu tinha que gostar de fazer as coisas da casa. Eu aprendi, a mãe cobrava. Como que tu não vai gostar de cozinhar? Como levantar da cama e não estender a cama? Eu realmente também não estraga meu dia, mas eu, se puder estender quando eu for dormir, Melhor. perfeito. Mas isso é legal, sabe? Tu vê, o Divã já tem mais de 20 anos, tá? Ele foi lançado em 2002, tá? Então, na verdade, tem isso, 21 anos. E como as coisas mudaram, né, Maria Aparecida, de lá para cá. Porque hoje, por exemplo, os homens estão muito mais envolvidos com as questões domésticas também. Quer dizer, as mulheres não têm mais esse estigma, não precisa mais também levar, né, essa obrigatoriedade de... Não existe mais essa separação tão rígida de papéis. Isso que eu acho muito interessante. A mulher está no mercado de trabalho, a mulher está fazendo a sua vida, ela é dona, né, do seu nariz, ela faz o que ela quer, quando ela quer, e não tem problema se ela vai ser mais doméstica ou menos doméstica, isso não nos define mais. A gente não tem mais esse tipo de rigidez na nossa definição como ser humano. E os homens da mesma forma, né? Os homens custando um pouquinho mais a se adaptar a isso, claro, porque sempre detiveram, né, um lugar muito estabelecido, né? Eles eram aqueles que mandavam, aqueles que estavam nos postos mais altos, aqueles que trabalhavam e, portanto, tinham menos tempo para se dedicar às coisas miúdas, e põe esse miúdas entre aspas, porque de miudeza não tem nada, isso é super importante, né? A administração de uma casa. Mas agora não tem mais isso, não tem mais eles lá em cima e nós aqui embaixo. Agora está tudo alinhado. Estamos todos, né, na mesma horizontalidade, vamos dizer assim. E isso é muito interessante, porque a sociedade fica melhor, a gente contribui mais, todo mundo contribui mais em todos os setores. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente está avançando bastante. Marta, estamos vivendo em uma sociedade que culturalmente a felicidade é apresentada como algo inerente à apropriação. A apropriação de bens, de títulos, de pessoas. Um dos seus livros mais vendidos é Feliz por Nada. Tu és feliz por nada? Eu sou feliz por nada e feliz por tudo. Eu sou uma pessoa feliz, mas sempre lembrando que essa palavra, felicidade, ela está muito desgastada, né? E cada um de nós tem o seu próprio conceito do que é ser feliz. Quer dizer, o que me faz feliz não deve fazer feliz a Maria, nem deve fazer feliz ao João, ao Paulo, à Luísa, enfim, sabe? Cada um de nós sabe qual é a nossa felicidade. E eu acho que ela está ligada, assim, à apropriação, mas não exatamente apropriação de bens materiais. Quer dizer, por exemplo, se apropriar de conhecimento me faz muito mais feliz do que ter uma bolsa que custa 10 mil reais, que é uma coisa que eu jamais pagaria, sabe, por uma bolsa. Então, assim, quando eu penso na minha felicidade, eu penso na apropriação no sentido paz de espírito, Está marcada para compromisso com a verdade, que eu acho uma coisa muito fundamental para que a gente possa deitar de noite, botar a cabeça no travesseiro, dormir bem, sabe? Compromisso com a verdade, não ter uma vida de faz de conta, sabe? Não viver em função do que eu pareço ser para os outros, mas do que eu sou de fato. Apropriação da arte, porque eu não consigo conceber uma vida sem leitura, sem cinema, sem música, sem dança. Então, isso que para muita gente é considerado apenas um entretenimento, um programa de fim de semana, para mim é alimento, é tão importante quanto ter leite na geladeira, quanto ter ovos, é importante a quantidade de livros que eu tenho em casa e a música que para mim também faz parte, né, da minha respiração quase. Então, claro, daí isso é a Marta falando, né, é o que me faz feliz. Outras pessoas são outras coisas. Mas
Nossa, tem tanta coisa que pode nos deixar felizes, o contato com a natureza, viagens, o contato com a família, que é fundamental. Quando eu digo família, são vínculos, né? Eu incluo aí a família de amigos que todos nós temos, às vezes mais importantes até do que os parentes, são os nossos amigos. Então, eu acho que a gente está vivendo uma fase que a gente é atropelado por tantas questões tecnológicas e tanta correria e tanta necessidade de sobrevivência que a gente esquece que o mais rico da nossa vida costuma ser aquilo que é de graça, né? Que é amizades, relacionamentos e paz de espírito. Ai, lindo! Marta, qual é o teu processo de escrita? Existe um ritual? O que te inspira? Ai, Cida, tu sabe que essa palavra inspiração, ela é um pouco romântica, né? Porque nós trabalhamos com prazo de entrega, é um compromisso que temos com o jornal, então não tem muito isso de deitar numa rede, esperar vir uma inspiração. Na verdade, a gente está sempre ralando na frente do computador, e se não tem ideia, tem que buscar uma ideia de qualquer maneira. Mas, né, para minha sorte, eu sou uma pessoa interessada. Desculpa, aviso teus ouvintes que eu estou um pouquinho gripada. Eu sou uma pessoa interessada pela vida, interessada pelas outras pessoas, pela complexidade da nossa existência. Então, tudo me inspira, sabe? Tanto as coisas que nós sentimos, como as coisas que nós conquistamos, as nossas dúvidas, as nossas angústias, assim como também os fatos cotidianos, né, me inspiram. Nós passamos agora, por exemplo, por uma pandemia, sabe? Quer dizer, foi uma surpresa para todo mundo, foi um desconhecimento geral, então nós tivemos que descobrir como atravessar aquele período e tudo que ele trouxe de ruim, principalmente, mas também trouxe coisas boas, sabe? Quer dizer, eu tenho assim, meu olhar amplificado e eu consigo até ver que houve coisas boas também, uma volta à introspecção, uma volta à proximidade com a natureza. Então, tem coisas interessantes também, afora, claro, todo o drama. Então, assim, e o meu processo de criação ele é meio caótico, assim. Eu estou todo dia no computador. Se eu estou em casa, porque eu trabalho em casa, né? Para mim, home office é uma coisa que existe há 30 anos. Então, eu estou sempre trocando ideias não, mas administrando a minha vida de escritora, né? Então, eu estou envolvida com contratos, com palestras que eu dou, com viagens, e escrevo muito, escrevo as crônicas do jornal, mas não só isso, né? Porque eu também colaboro com prefácios, com livros didáticos e peças de teatro que são adaptadas. Então, assim, tem uma grande quantidade de afazeres, e aí eu vou escrevendo quando sobra um tempo, porque eu também tenho a minha vida pessoal, né? Então, tem filho, tem namorado, tem tudo isso. É assim, é equilibrar os pratos, é malabarismo, sabe? Eu acho que isso, a vida de todos nós, na verdade, é um malabarismo, né? Porque a gente tem várias coisas para dar conta. Mas é caótico, mas funciona, porque eu sou uma pessoa disciplinada e responsável. Então, essas duas coisas fazem com que eu consiga cumprir meus prazos e entregar o melhor de mim. Marta, constantemente na tua coluna, tu recomendas leituras, filmes, espetáculos. Isso ajuda muito quem está iniciando. Como esses iniciantes chegam até você? Os iniciantes, tu diz, de quem está começando a escrever colunas? Isso, porque às vezes tu indicas, né, leituras de livros e às vezes não são livros assim que estão na mídia. Não, eu, na verdade, quando eu estou indicando livros, eu não estou assim, falando com um público específico, eu estou falando com todos os meus leitores. Eu gosto de fazer isso por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que difundir literatura, sabe, é fundamental. A gente não tem como ter um país decente, um país em evolução, se não houver educação e leitura, sabe? Não tem como, não tem como. Pode botar aqui, encher o país de dinheiro, mas se não houver conhecimento,
não tem o que fazer com esse dinheiro, nós vamos fazer um mau uso desse dinheiro. Então, conhecimento é fundamental para ter um país. Então, eu gosto de falar de livros, porque ainda existem aquelas pessoas que acham que ler é chato, que ainda mais agora, né, Maria Aparecida, agora que nós temos a tecnologia aí, uma grande concorrente. Então, as pessoas estão grudadas nos celulares, vendo tudo em 1 segundo e não se concentrando em nada. As pessoas desaprenderam a se concentrar, desaprenderam a se introspectar. Então, assim, o livro te traz para dentro de ti. E as pessoas estão vivendo para fora, só para fora, só para fora. Então, eu gosto de fazer isso por essa razão. E também porque eu não divulgo livros por nada, assim, leia um tal livro. Eu uso esse livro como gancho para refletir sobre algum assunto na crônica. Então, eu digo, li tal coisa, e aí eu digo por que aquele livro é legal. E na hora que eu digo por que ele é legal, eu estou entregando uma reflexão que vale para todo mundo, mesmo que a pessoa não tenha lido o livro. Entende? É o que eu gosto de fazer, sabe, através das colunas. Gerar uma reflexão para que a pessoa, o leitor, não saia de mãos abanando daqueles 3 minutos que ele se dedicou a ler a minha coluna. Então, eu tenho essa preocupação, sabe? Que não seja uma coisa descartável, que ele saia com alguma reflexão, concordando ou discordando, não quero fazer cabeça de ninguém, mas que saia pensando. Marta, desses teus 30 anos, mais de 30 livros, tu tens um livro preferido? Sabe que isso funciona meio como filho, né? Sim. Quer dizer, todos são preferidos, mas, claro, cada um te satisfaz de alguma maneira, o outro de outra. Mas eu tenho, assim, os meus xodós, assim, eu gosto muito do primeiríssimo livro, Striptease, que foi um livro de poemas que eu lancei quando eu tinha, meu Deus, sei lá, 24 anos. E pelo aspecto inaugural, né? Quer dizer, ele deu o pontapé inicial de uma carreira. E, claro, é um livro amador, de certa forma, foi meu primeiro, eu era uma garota, mas eu dou a ele esse mérito, né, de ter sido o primeiro, de ter aberto um portal na minha vida. Eu gosto muito do Divan, porque eu acho que o Divan ele traz uma reflexão interessantíssima, que é sobre essa história da felicidade que nós estávamos falando, né? Porque a personagem, lá pelas tantas, ela está bem casada, tem filhos, tem um emprego, e ela, com 40 e poucos anos, olha para si mesma e se pergunta, então é isso, ser feliz para sempre? Será que eu quero ser feliz para sempre? E, a partir dessa indagação, ela descobre que ela quer outras coisas, não só isso, não quer só cumprir o estabelecido, o esperado, né? Ela quer arriscar, isso que eu acho que é o verbo, arriscar outras atitudes, outras experiências que talvez não tragam a felicidade pretendida, mas que vão enriquecer a vida dela de experiências. Eu acho isso que é o grande mote, assim, do Divan. Então, eu tenho... E fora que o Divan foi o primeiro livro que teve repercussão nacional. Então, ele também abriu outra porta na minha vida. A partir do Divan, eu comecei a ser colunista, né, de um jornal do Globo. Começaram as adaptações para teatro, que assim foram espetaculares, foi muito legal. Eu acabei conhecendo pessoas de quem eu era fã à distância e daqui a pouco se transformaram amigas e amigos meus. Então, isso aí é um presentaço, né? Imagina, comecei a ter mais ligação com o teatro, que eu sempre adorei. Então, o Divan realmente é bastante especial. E, enfim, eu gosto das coletâneas de crônicas. Compreendo que até algumas já ficaram meio datadas, justamente porque o mundo mudou, né, muito. Então, assim, eu às vezes olho para coisas que eu escrevi e digo, nossa, isso aqui eu já mudei meu pensamento, isso aqui eu não escreveria. Mas, enfim, todos são documentos de uma época, né? Documentos de uma época que todos nós estamos vivendo e uma época minha particular. Tu gostas de voltar e ler o que tu escreves? Eu só faço isso assim por obrigação, não é uma coisa assim que eu tenho tanta coisa para ler que eu não vou ler a mim mesma, né? Tem aqui, os livros estão assim dando cria aqui em casa e é difícil encontrar tempo para ler tudo o que eu gostaria. Então, não vou ler a mim mesma. Mas, por exemplo, agora eu estou selecionando textos para uma nova coletânea. Faz 5 anos que eu não lanço uma coletânea de crônicas, tá? Desde
Quem Diria que Viver Ia Dar Nisso, que foi um livro que eu lancei em 2018, e eu estou louca para fazer uma nova coletânea. Então, agora eu estou tendo que reler as minhas crônicas desses últimos 5 anos para selecionar para esse novo livro que deve ser lançado agora, junho e julho. Estou, assim, em cima do laço agora para entregar para a editora. Não tem nem título ainda. Então, obrigatoriamente, eu tenho que reler. E eu gosto, por um lado, porque às vezes eu esqueço do que eu li, então eu leio com olhos virgens, né? Eu digo, e às vezes eu gosto, eu digo, nossa, eu escrevi esse texto, que legal, tinha me esquecido dele, ele é bom, sabe? Daí me dá aquela gratificação, assim, de achar que é bom. Mas também acontece o contrário, às vezes eu leio os textos e digo, nossa, onde é que eu estava com a cabeça quando eu escrevi isso? Né? Eu estava fora de mim, sei lá o quê. Então, é uma viagem, né, a se ler, porque é um túnel do tempo. Tu volta para trás e te reconhece num outro momento. Mas eu não faço isso por distração, eu faço isso por necessidade profissional. Marta, em tempos de inteligência artificial, chat GPT, esses e-books, para ti, o livro digital ou uma inteligência artificial, que eu acho que inteligência é uma coisa humana, eu não gosto muito nem desse termo, mas tu achas que um livro, o e-book, o computador, ele pode vir a substituir o livro físico, o papel? Olha, já está substituindo, né? Esse é o menor dos problemas da inteligência artificial, até porque aí não é inteligência, aí é uma ferramenta digital e que facilita muito para muita gente, né? Tu pode ler num avião, tu pode ler em qualquer lugar, tá escuro e tu tá lendo ali porque tu tem a luz própria, né? Da plataforma ali. Então, eu não gosto, eu sou fanática pelo livro impresso. Então, eu estou tranquila, porque eu acho que até o fim da minha vida eu ainda vai ter o livro, nem que ele resista como um objeto de culto, assim, sabe? Menos tiragem, uma tiragem menor, mas eu ainda acredito que o livro, para os amantes da literatura, aqueles que gostam mesmo de ler, ele ainda vai sobreviver. Mas eu não tenho nada contra que haja e-books, enfim, acho que é uma expansão, são outras formas de chegar no leitor. Agora, esse lance de inteligência artificial realmente está me assustando, viu? Quando eu penso nesse chat GPT, e isso aí ainda é pequeno, tem coisas mais graves vindo, sabe? Que podem realmente destruir profissões e nos substituírem em questões realmente importantes. Tanto que agora deu essa parada, né? As próprias pessoas que estão criando, né, esses mecanismos, estão pedindo aí 6 meses para reavaliar o que eles estão fazendo, porque as proporções são enormes e pode realmente mudar a vida do planeta. Então, assim, eu às vezes fico pensando onde é que isso vai parar, e daí eu me dou conta que isso não vai parar, porque nada para, né? É ininterrupto, o mundo está se renovando a cada meia hora. Então, é uma vertigem, tonteia mesmo a gente. Eu até brinquei, estou escrevendo uma crônica aqui que é sobre isso, até que deve ser lançada, não nesse domingo, mas talvez no outro, que assim, eu estou já me preparando para fugir para as montanhas, sabe? Se vou acampar em algum lugar, isso aí... É claro que isso é uma metáfora que eu estou fazendo, mas a vontade que eu tenho realmente, às vezes, é de, sabe, para o mundo que eu quero descer, eu não tenho condição de acompanhar, e não quero e não gosto, sabe? Eu sou analógica mesmo, eu sou de uma geração analógica que eu me adaptei naturalmente à tecnologia, porque senão eu estaria fora do mundo, então tive que me adaptar, mas para as questões práticas de trabalho e as coisas que são boas, né? De funcionalidade, de conseguir rapidez em certos processos, tudo isso é muito bom. Informação, porque também traz informação, traz muita bobagem, né? As redes sociais, tudo nos entopem de porcaria, mas sabendo seguir perfis legais, tu consegue ter muita informação legal também. Então, assim, tudo tem lado bom e lado ruim. Mas eu acho que as coisas estão crescendo de forma assustadora. Eu não sei o que vai acontecer. Eu também tenho usado essa palavra. Eu me assusta quando eu vejo assim, ó,
Me assusta. Eu realmente... E a questão dos livros, para mim, o livro físico, ele é insubstituível. Eu adoro marcar, adoro colar coisinha. Exato. Eu tenho que Porque com o escrever, físico, comentar. havendo um livro físico, a gente se relaciona com ele. Eu me relaciono com os livros. Eu sublinho, eu marco páginas, eu não tenho nenhuma solenidade com o livro. Eu também. Sabe? É uma relação de fato, sabe? Eu gosto, né? As pessoas falam, né? Já é um clichê assim, é o cheiro do livro, eu gosto de manusear, eu gosto de sentir ele perto, eu gosto de estar cercada de livros, eu me sinto segura cercada de livros. A coisa que, quando eu entro na casa de alguém que eu não conheço e vejo as estantes vazias, eu penso assim, meu Deus, essa é uma pessoa desinteressada pela vida, sabe? Porque eu não consigo me conformar uma casa que não tenha livros. Marta, infelizmente, nós vamos ter que dar uma paradinha na nossa conversa para chamar um intervalo, mas rapidinho nós voltamos. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM, hoje com a presença da escritora Marta Medeiros. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Marta, na sua crônica do Zero Hora, dos dias 25 e 26 de março, Saiba Mais, você fala do consumismo impulsionado pelas redes sociais e diz que investir em conhecimento é um antídoto para o impulso de comprar por comprar. Como você percebe todo esse avanço tecnológico em tempos de inteligência artificial? Era isso que nós estávamos falando. Tu achas que as pessoas estão consumindo cada vez mais e sem perceber a vida está passando? Acho que sim, as pessoas estão consumindo cada vez mais pela facilitação, né? Antigamente tu tinha que sair de casa, escolher alguma coisa. Agora tu tem todas as lojas, todas as marcas, tudo que tu precisa na palma da mão, literalmente na palma da mão, né? Clica, né? Ali, digita ali o número do teu cartão, pronto, chega na tua casa em 3 dias. Quer dizer, isso é uma facilitação realmente. Só que isso, claro, acarreta dívidas. Mas o que mais... Tudo bem, também facilita, né? Como eu digo, pode te impulsionar a fazer um consumo descontrolado, mas, ao mesmo tempo, também facilita, né? As pessoas que não podem sair, as pessoas que não podem viajar e que conseguem comprar coisas que só existem lá fora. Então, tudo bem, tem um lado bom e ruim. O que eu mais percebo é que essa coisa de comprar tem muito a ver com o nosso vazio, né? Com o vazio existencial. E é aí que eu acho que as pessoas têm que pensar o que eu preciso realmente, por que eu preciso, sabe, de uma pastinha, de um batom. Será que a gente não pode se contentar com 3, 4 batons? Não é suficiente? Por que eu preciso de 14 batons, sabe? Por que eu preciso de 40 canetas? Por que eu preciso de 120 camisetas? Então, assim, essa quantidade, esse descontrole, certamente acontece para tentar encobrir alguma coisa que é uma gaveta vazia dentro de nós, que vai continuar vazia, sabe? Não vai ser esse mundaréu de coisas que a gente põe para dentro de casa que vai fazer com que tu te sinta mais consistente. E aí eu volto, né? Eu sempre bato nessa tecla, para combater o vazio, a gente precisa de autoconhecimento.
Então, às vezes, é melhor investir em terapia, em literatura, e até em outras coisas, esporte, sabe? Condicionamento físico, que é uma coisa que as pessoas pensam sempre na parte da vaidade, quero ficar mais magra e mais bonita. Não é só isso, nós todos estamos envelhecendo, então o condicionamento físico é fundamental para a gente ter uma vida mais autônoma, para viver mais e viver com mobilidade, né? Estamos aqui falando do Te-Move. Então, assim, isso é fundamental. Isso é um grande investimento, sabe? Em exercícios físicos. Então, eu acho que só alimentação, uma alimentação mais correta, sabe? Isso tudo também é consumo. Tudo isso também é consumo, né? É alimentação, são aulas ou esporte, ou, enfim, academia e tudo mais. Mas isso realmente... E sem falar livros, arte, que eu estou sempre falando sobre isso. E pode ser também meditação, pode... Enfim, eu acho que existem alguns consumos que nos preenchem mais do que simplesmente um consumo impulsivo só para ter mais uma camiseta, só para ter mais um vestido, para ter mais um par de óculos. Então, é claro que não tem nada de errado em ter roupa, em ter óculos, não tem nada de errado nisso. Só o que a gente precisa é buscar um certo controle, sabe? Para a gente não ficar tão à mercê de uma sedução que nem sei, né? Porque tudo isso é um processo de sedução, né? De um cliente para um consumidor. Não ficar tão à mercê de um consumo que não nos acrescenta tanto. Sim, e essa compensação, eu acredito que é tão visível no nosso país, porque cada esquina tem uma farmácia, né? O número de farmácias, até eu fiz uma pesquisa no Google, assim, o número de farmácia e o número de livrarias, porque eu queria comparar. Cento e poucos mil farmácias e 5.000 livrarias no país inteiro. Isso é antes impressionante. da pandemia, né? Eu já escrevi sobre isso. E uma livraria é uma farmácia também. As pessoas tinham que pensar nisso, que existe muita cura dentro de uma livraria, sabe? Muita coisa que a gente poderia ler, filosofia, porque a gente não tem que pensar só na nossa saúde física, a gente tem que pensar na nossa saúde mental. E o Brasil está doente em termos de saúde mental. Quantas pessoas aí, né, com neuroses, com problemas, né, para tomarem decisões, muita gente deprimida. Então, claro, não estou dizendo que não se precise de medicamento para isso, mas o medicamento pode vir também através da literatura. Eu acredito nisso piamente, sabe? Por quê? Porque a literatura amplia teus horizontes, te dá autoconhecimento, te anula teus preconceitos, te possibilita reforçar a tua identidade. Nossa, sabe? São inúmeros benefícios. Então, eu acho que, no mínimo, teria que haver o mesmo número de farmácias e livrarias. Fora do Brasil, até em certos lugares, em todas as farmácias estão tomando conta do mundo, não é só Brasil, mas as livrarias lá ainda têm uma competitividade. Aqui, realmente, é uma tristeza, sabe? No bairro onde eu moro, não tem nenhuma livraria, por exemplo. Se eu quero ir numa livraria, eu tenho que ir num shopping center. Enquanto que eu poderia tranquilamente, se eu sair a pé aqui em casa, eu encontro 5 livrarias, uma em cada esquina aqui da minha casa, tá? Tem uma farmácia, tem uma farmácia em cada esquina aqui. Agora, se eu quiser comprar um livro, eu tenho que pegar um carro e ir num shopping center, o que já é uma dificuldade. Então, é uma pena isso, mas é a lei do mercado. E tem cidades que nem tem livraria, nem né? tem livraria. Então, ainda bem que esse é o lado bom de que se pode comprar online, né? Que tu tem como comprar livros online, mas pelo menos isso. Marta, me conte uma história de um texto teu, A Morte Devagar, que foi atribuído ao Pablo Neruda e depois viralizou. Até quem não leu esse texto, A Morte Devagar, leiam. É fantástico, é assim, ó, realmente a gente lê e dá
Mas é engraçado porque é um texto tão simples. Eu acho ele assim tão beabá. Ai, mas tu fala de vida, de como viver. Mas quando eu escrevi, eu nunca imaginei que ele teria essa repercussão. Mas é claro que muito dessa repercussão veio desse engano, né? Porque sei lá por quê e quem fez isso. Um belo dia, esse texto começou a circular com outro título, né? Ele se chama originalmente A Morte Devagar, mas ele começou a circular com Uma Morte Lentamente. Morre lentamente, morre lentamente. Hoje, quando eu falo dele, eu já falo com esse título, que nem Morre Lentamente, atribuído ao Pablo Neruda. Então, claro, ele ganhou uma repercussão enorme, porque daí deixa de ser da Marta Medeiros. Quem é Marta Medeiros? Ninguém sabia. E é Pablo Neruda, um Nobel de Literatura, todo mundo começou a prestar mais atenção. E aí viralizou, guria, que esse texto hoje, ele já entrou em filme na Itália, ele virou música na França, ele abre palestras nos Estados Unidos. Nossa, ele foi traduzido para o indiano, para o croata. Assim, é o meu texto mais famoso. É o meu texto mais famoso. Claro que agora, depois de tanto tempo, e todo mundo comentou sobre ele, todo mundo sabe agora que não é do Pablo Neruda, que é meu mesmo. E, então, assim, recuperei meus direitos autorais do livro, do texto. E hoje, assim, eu deveria ter um altarzinho para o Pablo Neruda aqui em casa, porque, no fim, ele acabou prestando um grande benefício, porque eu fiquei mais conhecida através desse engano. Mas a gente, claro, sempre espera que não seja assim que as coisas aconteçam, né? Acho injusto com o Pablo Neruda, porque é um texto muito inferior ao talento do Pablo Neruda, então ele não merecia isso. Mas para mim acabou sendo interessante, mas eu também não gosto. Para ser bem sincera, tem milhões aí de textos, não só meus, mas né, do Veríssimo, Clarice Lispector, tudo saindo com autoria trocada. Então, é um efeito colateral das redes sociais, porque não tem como detectar a fonte do engano, a gente tem que confiar na vigilância dos leitores e no conhecimento dos leitores, né, de que eles reconheçam que aquele não é um estilo do pretenso autor que está assinando. Então é isso, né? Por isso que eu digo, cada vez mais, conhecimento é tudo, até para não ser enganado. Muito bem. Marta, você se posicionou politicamente em algumas crônicas. Uma escolha fácil foi uma delas. Tu sofreu algum tipo de represária, perseguição ou críticas mais acaloradas? Muito, imagina, nós acabamos de sair de uma polarização política terrível. E ainda mais eu, assim, que sempre fui meio considerada a boazinha da turma, a boa gente oficial do colonismo. Mas e eu nunca fui de falar muito de política, na verdade. Eu sempre falei em todos os governos, eu dava algum pitaco aqui e ali, mas muito de leve. E dessa vez não, porque eu considerei que a gente realmente tinha saído da curva, e considero isso até hoje, sabe? A gente realmente fez uma aposta muito perigosa. Eu falo isso tranquilamente. Eu não precisaria nem quero ficar aqui falando muito sobre isso, porque eu sei que é um assunto indigesto para muita gente, mas quando eu vi aquele deputado de quinta categoria dentro do Congresso Nacional homenagear um torturador, ali para mim estava encerrada a questão. O que veio depois para mim é só consequência. Ali estava encerrada a questão. Ali a gente estava mostrando o Brasil que nós estávamos nos transformando, sabe? Aquilo ali foi foi um crime, em primeiro lugar, é um crime que tu não pode estar, né, exaltando a tortura, e ainda fazer isso na frente de uma pessoa que havia sido torturada, que era a presidente Dilma, que havia sido torturada por esse cara que ele estava homenageando. Então, assim, ali o Brasil demonstrou, vamos ser um país grosseiro, seremos é esse o país que nós vamos nos transformar. E aquilo ali me deixou muito revoltada, e quando eu pude, eu escrevi a respeito disso, e claro que sofri cancelamento, é claro que as pessoas falaram super mal de mim, e natural, né? Porque o Brasil estava rachado em dois. E bom, enfim, esse momento passou. Isso não quer dizer que os problemas do Brasil estejam solucionados, muito pelo contrário, agora voltamos a ter problemas, mas num outro patamar, sabe? Agora num patamar democrático, exato.
continuamos com... Eu até nesse texto que tu citou, eu termino o texto dizendo: vamos voltar a ter um país que nos desilude, como todos os governos nos desiludem. O que a gente não pode é sair do patamar democrático. Então, é isso que está acontecendo. Agora, eu fiz minha parte, sabe, de tentar alertar para o que estava acontecendo. Claro que muita gente não concordou e continua não concordando, mas está aí, né? Está aí o inspirador do nosso ex-presidente, né? O Trump está já indiciado, quer dizer, o que acontece lá nos Estados Unidos está muito perto de acontecer aqui também. Vamos ver o que rola, mas, enfim, eu estou mais tranquila em relação a isso, e quem se posiciona tem que estar sujeito a ouvir o rebote, né? A crítica. Faz parte do jogo. Marta, na tua crônica em obras, que eu achei fantástica, no Zero Hora, no final de semana de 18 de março, você fala das obras em casa e no corpo, das quais tu não gosta. Temos ouvido uma palavra seguidamente: etarismo. Assistimos em noticiários a uma mulher de 40 anos hostilizada por colegas bem mais novos. Como você percebe a questão da idade e da passagem do tempo? Olha, Maria Aparecida, também se eu disser que a melhor coisa do mundo é envelhecer, eu vou estar mentindo. Claro que não é. É dureza. Eu estou com 61 anos, estou partindo para 62 em agosto, e eu me assusto porque a estrada encurta. E sempre que a gente chega, né, mais... que a gente atravessa a fronteira da terceira idade, a gente está mais perto da morte, né? Essa é a questão, estamos mais perto da morte. Por outro lado, eu não trocaria esse momento da minha vida por nenhum outro, nem um momento da vida e nem mesmo fisicamente, sabe? Quer dizer, eu estou me virando como eu posso, eu nunca fiz nenhuma intervenção cirúrgica, nada, e me defendo com alimentação, com exercício físico, com genética e com a sorte, sabe? Mas é óbvio que as coisas vão piorar daqui para frente, cada vez mais fisicamente, mas, ao mesmo tempo, a cabeça fica mais interessante, a gente filtra melhor tudo que acontece à nossa volta, a gente não se desperdiça mais com coisas que não valem a pena, o autoconhecimento é melhor, sabe? É maior. Então, assim, tem muitos benefícios também. E eu acho muito legal essa história das meninas que... Elas foram umas... Aliás, coitadas, essas gurias foram massacradas, né? Mas, infelizmente, a gente tem que trazer esses assuntos à tona, porque é uma bobagem uma guria de 20 anos achar que uma mulher de 40 está acabada, que não pode mais estudar. A minha mãe fez faculdade com 40 anos. Eu me lembro o orgulho que eu tinha disso, sabe? A primeira faculdade dela, a primeira e única, foi aos 40 anos de idade. Eu já tinha 20, 17, sei lá. Então, 40 anos não é nada, nós estamos sempre aprendendo, a gente está sempre com uma estrada pela frente. Se a pessoa com 60 anos, com 70 anos, quiser aprender a tocar um instrumento, quiser fazer uma viagem sozinha que ela nunca fez, tudo é possível, tu entende? Então, quem tem que mandar dentro de ti é as tuas limitações próprias, tu é que tem que, sabe, conversar contigo mesmo e saber, eu posso ou não posso, eu tenho condições ou não tenho. Não é a sociedade que vai dizer se tu tem ou não tem condições. É tu mesmo, com o teu autoconhecimento, que vai saber quais são as tuas limitações e quais as que não existem. Então, acho que todo mundo fala em mimimi, chatice. Realmente, o mundo está meio chato mesmo, sabe? Mas é preciso que o mundo esteja chato para haver transformações. As mulheres que lutaram para votar devem ter sido chatíssimas, mas se elas não tivessem sido chatas, talvez as mulheres ainda não votassem até hoje, sabe? Toda aquela geração que lutou pelo amor livre poderia talvez serem chatos, mas, enfim, foi preciso que fossem chatos para a gente poder hoje ter liberdade sexual e tal. Então, assim... O mundo caminha graças aos chatos, entende? Que ficam ali insistindo. E a gente tem que, no mínimo, aplaudir essas pessoas que acabam se expondo, né? E incomodando muitas vezes, mas que transformam o mundo. Olha só o que está acontecendo agora, né? Como os negros estão, né, tendo muito mais espaço e precisam de muito mais ainda, isso é só o começo,
Mas que maravilha tu ligar uma televisão hoje, ter uma novela em que 50% do elenco é negro, e não em papéis de serviçais, mas ali são advogados, são cantores, tem uma família, exatamente como os brancos. E isso é a vida real, sabe? Nós estávamos vivendo numa vida de faz de conta, sabe? Os negros são 50% da população para mais, talvez sejam realmente maioria. Como é que a gente vai ocultar isso? Então, que bom que nós estamos vivendo essa época agora de inclusão. Tá chegando, né? Veio tarde essa época, mas chegou. Estamos falando sobre tudo isso, e envolve também né, gays, enfim, todas essas causas que para tanta gente, que saco, que para que falar nisso? Tem que falar, porque o mundo tem que avançar. Marta, da questão da idade, eu sempre brinco assim, ó, que para mim a melhor idade é a que eu tô vivendo, porque a que passou eu não vou voltar, né? Eu não vou voltar a ter 20 anos. E a que eu terei, não sei, é uma impossibilidade, então a melhor idade é esse momento. É isso aí. Nunca seremos tão jovens como somos hoje. Mas eu tenho boas notícias para ti, porque eu estou vendo que tu é muito jovem. Olha, melhora, viu? Melhora. Depois, mais adiante, 70, 80, 90, eu não vou botar minha mão no fogo, porque eu não sei. Eu sei o quanto é difícil, né? A perda da mobilidade e tudo mais. Mas, enfim, a gente não tem outra opção, né? Então, eu te agradeço pelo Nova. Ai, meu Deus, tá aqui. Marta, tem algum tipo de livro que tu não escreveu ainda? Um gênero, um tipo que tu não escreveste, mas que sonha escrever? Eu sou uma grande leitora de biografias, eu adoro biografias. Eu tenho assim, um projeto de escrever uma biografia de uma pessoa que eu admiro, eu ainda não posso abrir. Peço perdão agora. Deu aqui um pequeno ataque. Deu um ataque de tosse aqui na velha. Mas eu gostaria de escrever uma biografia. Eu acho um trabalho muito interessante. E quem sabe, mais adiante, até a minha própria biografia. Não que eu tenha feitos relevantes, mas fazer assim, um livro de memórias. Não uma biografia, assim, com grandes caras, mas um livro de memórias. Deixar isso, sabe, para minha família, para minhas filhas, mais adiante, para investigar um pouquinho a infância, aquelas coisas que a gente não coloca numa coluna, porque são mais íntimas, mas que, né, fazem parte da nossa história. Então, eu tenho vontade de fazer isso um dia, escrever um livro de memórias e, quem sabe, a biografia de uma outra pessoa, alguém que eu admiro e que eu acho que ainda não há informações suficientes, uma pessoa que já faleceu, mas esse projeto pode ser que... Agora eu estou em tratativas a respeito disso, pode ser que esse projeto saia. Que interessante. Marta, tu és vista como referência de mulher bem resolvida. Teus textos, fragmentos de textos são postados diariamente nas redes sociais como modelos a serem seguidos. Como tu te sentes em relação a isso? Eu nem penso nisso, porque se a gente fica pensando, eu sou um modelo, daí tu trava a tua vida, sabe? Isso até prejudica o trabalho. Então, assim, claro, acho bacana quando eu vejo, legal, mas não dou essa importância, não deixo que isso mobilize o meu ego, porque eu acho que o ego é o maior inimigo da gente, sabe? O ego paralisa. Daqui a pouco tu te acha grande coisa, e daí começa a entregar um trabalho assim, mais ou menos, porque afinal já está com a vida ganha. Então, e eu não acho nada disso interessante. Então, eu acho bacana, mas ponto, sabe? Fico feliz, fico grata, é claro, das pessoas admirarem o que eu escrevo, mas não é esse o objetivo, né? Eu acho que o objetivo é fazer um trabalho interessante a cada dia. Eu sou aquela que liga o computador e, quando eu vou escrever um texto, é o primeiro texto da minha vida, sabe? Eu dou a ele a mesma importância. Quando tu escreves, tu realiza um processo catártico? Às vezes sim, às vezes não, depende do assunto, né, que está sendo abordado. Mas, de certa forma, sempre é um processinho terapêutico, né? Porque tu tem que investigar alguma coisa dentro de ti.
Eu não entro para um texto, eu não começo um texto sabendo exatamente o que eu vou escrever. Eu elejo o assunto, mas a maneira que ele vai se desenrolar é uma coisa que acontece na hora, né? A revelia da minha vontade. Quando eu vejo, eu já estou falando sobre aquilo. Então, essa surpresa que eu recebo sempre é interessante, né? Alguma coisa de dentro que eu estou revelando, extraindo, né? Exorcizando, até posso dizer isso, e que não foi programado. Então, isso é bastante interessante. Acho que talvez seja a parte mais divertida de escrever. Marta, infelizmente o nosso tempo tá assim, ó, quase acabando, mas eu gostaria de fazer a última pergunta, pode ser? Claro. Fazendo uma retrospectiva desses 30 anos, quais as diferenças da Marta escritora de ontem para a Marta escritora de hoje? Eu estava começando, eu tinha todos os assuntos do mundo e não tinha nenhuma repercussão, não tinha um nome, não tinha nada. Eu me sentia mais livre, porque livre eu ainda me sinto, mas eu era mais descompromissada, vamos dizer assim. Falava sobre tudo, escrevia sobre tudo. Acho que revisava pouco também. Hoje eu olho assim, puxa, eu acho que hoje eu estou mais cuidadosa, respeitando mais, porque agora eu tenho uma carreira construída e eu quero honrar toda essa fidelização que eu tenho dos meus leitores, honrar toda essa trajetória. Então, eu acho que hoje eu reviso muito mais, eu sou muito mais dedicada. Isso é engraçado, porque as pessoas acham que a gente começa sendo muito controlada para escrever e depois, com a experiência, se solta e tal. Para mim, é o contrário. Eu fui mais solta antes, hoje eu sou mais... Perdão. Hoje eu sou mais responsável, mais dedicada e acho que estou entregando um trabalho melhor. Marta, olha, foi um presente poder conversar contigo hoje, que realmente eu sou tua fã, leitora do que tu escreves, admiro o teu trabalho e te admiro como pessoa, como esse ser humano querido, gentil. Muito, muito obrigada de estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, a conversa foi ótima, espero que teus ouvintes também tenham gostado e até a próxima, né? Estamos aí, podemos conversar mais qualquer hora. O TMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentadora deste programa aqui na Rádio Universidade 800 AM. O TMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja leve e feliz. Até semana que vem!